tem gente que fica o tempo inteiro se comparando com o outro. O sucesso, gente, ele é medido em você, tá? É você se comparando com o que você era antes e percebendo que você consegue ser melhor a cada dia. Então, isso é uma comparação justa com você mesma, tá? Porque todos nós temos histórias únicas. O livro da vida de cada um tá em páginas diferentes. Então não tem como você comparar o seu crescimento com o da outra pessoa. Você teve uma história só sua. Então você tem um livro da vida diferente de qualquer outra pessoa. Não tem como você comparar. Sua realidade é diferente, o seu jeito de pensar é diferente, né? A sua vida é diferente. Como que você quer estar do mesmo jeito que a outra pessoa? Não tem como, tá bom? Então para disso, tá ok? Para com essas questões. Agora, tem uma coisa que eu queria falar aqui, que às vezes tem alguém aqui que já é uma pessoa mais... que tenta mudar essa questão de pensamento, que tá fazendo tudo certinho para evoluir, né? Que lê livros de autoconhecimento, de amor próprio, tá sempre tentando essa questão da mudança, tá buscando entender como mudar, como melhorar e não está conseguindo ver resultados. O que que isso pode, o que pode estar acontecendo com essa pessoa, tá? Essa já eu falando para essas pessoas que já estão na busca da mudança, que estão sempre tentando, estão no autoconhecimento, né? Acontece o seguinte, gente, que quando você começa a buscar o seu autoconhecimento, né, você começa a mudar as formas que você enxerga as coisas. Né, a forma como você vê as coisas. Você começa a se conhecer, então as coisas começam a mudar, porque tudo parte de você, né? Então, o seu relacionamento com seus pais você enxerga de uma forma diferente. O seu relacionamento com seu marido você enxerga de forma diferente. O seu relacionamento com seus filhos você enxerga de forma diferente, tá? O seu nível de clareza e consciência, gente, ele abre as coisas para você, tá? Então você começa a mudar a percepção do que te faz bem, do que não te faz bem, você começa a perceber isso, tá? Você descobre o que te dá segurança, o que não te dá segurança. Se você tem noção do que foi o seu passado, né? O que você pode fazer com o seu futuro. Então você, com esse autoconhecimento, você começa a ter essa visão mais ampla sobre si mesmo, né? E quando tudo isso, gente, começa a clarear, você percebe que você precisa tomar decisões, né? Então, quando você começa a alimentar a sua consciência, você começa a perceber que você precisa tomar decisões. E isso envolve dizer não. Não para ele, às vezes dizer um sim para aquela pessoa, dizer um não para aquela outra pessoa, tá? Você entende que você precisa mudar a sua vida. Às vezes você precisa mudar de lugar, né? Às vezes você precisa mudar de atitude, você precisa começar a estudar algo novo, às vezes você precisa parar de estudar algo antigo, né? Então, deixar de andar com aqueles amigos, você começa a sentir um incômodo, né? Você precisa ter novos amigos, você começa a ter percepções diferentes, entendeu? E às vezes, gente, essas decisões, elas são difíceis de serem tomadas, né? Como às vezes também você começa a perceber que você precisa deixar seu marido, ou que você precisa reatar com seu marido ou com sua mulher, né? Ou perdoar o seu marido, ou então aceitar o marido como ele é, ou a esposa como ela é, tá? Aceitar também esse autoconhecimento traz para você também essa noção de que às vezes você tem que aceitar que ele não é mais seu marido, né? Ou que ela não é mais a sua esposa. Então são coisas difíceis, não é mesmo? E aí, muitas vezes também vem, né, aqueles conflitos, né, que você tem que aceitar que aquilo que você estudou, se dedicou a maior parte da sua vida, né, fez mestrado, doutorado, não sei o que, fez aquele tanto de curso, aquilo às vezes não preenche você, não te nutre, né, então são decisões difíceis que o autoconhecimento traz pra gente também. Então, assim, e o que acontece? Tem até uma frase de Nietzsche que ele fala o seguinte, que as pessoas odeiam as verdades que abalam as suas ilusões. Então, muitas pessoas preferem ficar na ilusão do que viver uma verdade, né? E então, quando você busca se conhecer mais, gente, se internalizar mais,
né? Igual esse processo de internalização, muitas pessoas sofreram ele de forma inconsciente com esse confinamento em casa, elas tiveram mais tempo de se olhar, de perceber como que é a relação familiar, né? De perceber que às vezes a relação não é tão boa, né? Teve mais tempo de conviver com o parceiro ou com a parceira, percebeu que aquela pessoa não era a pessoa que ela imaginava que fosse, né? Teve pessoas que nunca tiveram tanto tempo junto com alguém, assim, dentro de casa, maridos ou esposas casados há anos, nunca tiveram uma oportunidade de ficar tanto tempo juntos. E aí a pessoa começa a se perceber, né? E pelo fato dela ter esse tempo de se internalizar mais, muitas chaves começam a virar, né? Muitos conflitos surgem, muitas dúvidas. Então isso é normal e tem muitas pessoas passando por isso agora, tá? Por essa oportunidade que o confinamento trouxe também. Aí, mas tem gente que também, né, ficou esse tempo todo meio que desperdiçou em rede social, em televisão, em computador, né, e não usou muito, não meio que ficou alheio a tudo que estava acontecendo ali ao redor. Mas as pessoas que tiveram essa oportunidade e aproveitaram, com certeza perceberam muitas coisas, né? Então, gente, uma coisa que é legal também, a gente, nesse processo aí, quando a gente quer mudar, quando a gente percebe, né, que as coisas não estão caminhando como a gente gostaria, é a gente enxergar a nossa vida como um observador, tá? Sai um pouquinho fora e tem uma visão mais racional, o que que eu preciso mudar, o que que eu preciso fazer, né, para que eu chegue nesse ponto que eu desejo chegar e eu não tô conseguindo, né? Então é legal. E você também pode lançar uma pergunta para o universo, que ele adora responder. Às vezes sua resposta vai vir através de alguém que vai chegar e vai falar alguma coisa para você. Às vezes um desconhecido fala alguma coisa que tem total sentido para você, né? Ou você está pesquisando, vem alguma coisa ali te falando o que você está precisando de ouvir. Então, assim, o universo tem várias formas de agir, né, na nossa vida. Então é importante, pergunta, entendeu? O que que eu posso, o que que eu preciso fazer para mudar isso e isso na minha vida, seja bem específica no que você quer, né? Quando a gente começa, né, a se olhar mais, a trabalhar essa questão do autoconhecimento, a gente consegue perceber, gente, também que existem coisas antigas na nossa vida que não servem mais pra gente, então a gente precisa se desvincular disso, né? Então isso é importante, que às vezes são coisas que estão atrasando a nossa vida, que estão impedindo a nossa caminhada, né? Então, assim, nesses momentos, quando a gente consegue perceber como a nossa vida tá, os nossos relacionamentos estão, o que a gente sente, tá? A gente sente a necessidade de tomar decisões, tá? E aí é nesse momento de tomar as decisões que muitas pessoas fraquejam. Então, assim, elas vacilam, né? Porque elas têm medo de ofender, às vezes, elas têm medo de chatear, elas têm medo de decepcionar. Tá tudo muito ligado ao outro, né? Então, assim, fique atento a isso, tá? Às vezes as pessoas têm medo também de ficar sozinhas, têm medo de ser rejeitadas, têm medo da decisão nova não dar certo, tá? Elas têm medo de perder alguém. Então, é assim, a pessoa fica toda trabalhada no medo do novo, aí faz com que ela não tome as decisões, tá? Que o novo nível de consciência que ela atingiu estão gerando nela. E aí ela não evolui, ela não muda, tá? Às vezes ela é uma pessoa super consciente, super espiritualizada, uma pessoa que busca informações sobre si mesma e tal, mas na hora de tomar a decisão, ela não toma nenhuma atitude por causa dessas questões todas que eu falei com vocês, tá? E aí, por mais que essa pessoa estude, que ela estudar e até praticar, né? Assim, até tentar praticar, ela pode tentar, mas ela não consegue tomar a decisão, tá bom? Então, fica bem atenta a essa questão. Então, se você tá fazendo de tudo na sua vida e ela não muda, é porque você tá presa, tá? Nessa parede aí que você mesma criou pela sua falta de decisão. Então você sente, só que agora a dor é muito maior, porque você tem uma autoconsciência sobre você, você sabe que não tá legal, o que é que você precisa mudar, as pessoas que você tem que distanciar, as pessoas que você tem que se aproximar, as questões que você tem que resolver na sua vida, e aí você não toma atitude com medo do que o outro vai pensar, com medo de todas essas questões que eu falei, medo de ficar sozinha, medo de decepcionar, né, medo de não ser tão bom como você imaginou, né, a decisão nova. Essa decisão de você sair, tá, gente, da sua zona de conforto,
ela vai exigir que você diga sim realmente para algumas coisas e não para outras, tá? Então, essas decisões, elas podem envolver qualquer área da sua vida, igual eu falei, pode ser uma questão profissional, pode ser uma questão de relacionamento, pode ser uma questão social mesmo, com amigos, né, coisas, locais que você frequentava ou frequenta, às vezes você vai sentir a necessidade de parar de frequentar, né, aquilo ali, porque o seu nível de consciência exige algo mais de você, né? Então, às vezes você até começa a sentir, perceber, a ficha cai de que você precisa mudar radicalmente a sua alimentação, tá? E aí, às vezes, você não faz, né? Por quê? Porque, né, tantas coisas que estão ligadas, né, com essa questão alimentar também. Então, eu tô falando isso porque às vezes tem pessoas que vão questionar, mas eu faço de tudo, eu sou super consciente, eu sou super estudiosa dessas coisas, eu me interesso demais por esse assunto, mas nada muda na minha vida, não muda por causa disso, tá? Por falta mesmo de tomar as atitudes que precisam ser tomadas. Que a sua demanda de consciência, de um novo despertar exige de você, ele traz para você essa nova visão, amplia a sua visão de mundo, de vida, te mostra tudo que precisa, tudo que não tá legal e você não tem coragem de tomar nenhuma decisão em relação a isso. Então, não é só as pessoas que não têm consciência, né? Que eu até dei várias dicas aí para melhorar essa questão de conseguir mudar, mas as pessoas também que têm muita consciência de si, de autoconhecimento, também sofrem, tá? Por falta de realmente tomar uma atitude, de tomar as decisões que ela tem total consciência que ela precisa tomar, né? Então, é importante a gente analisar se não tá passando por isso, tá?